importantes, ações aí junto à Assembleia Legislativa de Minas Gerais e também comentar este momento aí de reta final da eleição municipal. Primeiro, bom dia, deputado, seja bem-vindo, é um prazer te receber aqui ao vivo. Bom dia, Flaviano. Bom dia a todos os nossos ouvintes nessa segunda-feira de reta final de eleições. Alegria estar aqui com vocês. Já estava com saudade desses microfones da Minas, já que a gente sempre conversa com um público muito qualificado daqui. É sempre um prazer poder te receber aqui ao vivo no programa. Eu queria até aproveitar, né? Você citou a questão da reta final da eleição municipal. É uma semana extremamente importante, né? Você, como uma grande liderança política, não só de Divinópolis, mas de toda a região, né? Tem uma semana intensa, né? Próximo aí, principalmente a lideranças municipais, né, de Divinópolis, de outras cidades, nessa reta final realmente de fortalecer principalmente o Partido Verde, o PV. Exatamente, Flaviana. A gente está muito orgulhoso dos projetos políticos que nós temos plantado por todas as cidades de Minas Gerais e muito especialmente aqui em Divinópolis. E eu digo projetos políticos porque a gente não saiu catando gente na rua para ser candidato, ao contrário do que a gente observa em outros cenários. A gente juntou um time de muito alto nível, um time de pessoas com muito compromisso para servir. É isso que você vai ver quando você observar algum candidato que começa com o número 43, que é o número do Partido Verde. É lógico que nós temos excelentes candidatos, aliados nossos, parceiros desses projetos políticos em outros partidos também. E eu queria deixar um abraço e boa sorte a todos, mas falando do PV, como você citou meu partido, eu estou muito especialmente orgulhosa. Queria cumprimentar também o presidente municipal do partido, o vereador Rodson Zé Milton, que foi um dos responsáveis por essa chapa primorosa que nós temos, com grandes opções para o divinopolitano escolher. Além desse trabalho, né, junto aí principalmente às candidaturas majoritárias, a expectativa, né, do PV, a expectativa da federação, né, a gente até conversava sobre isso antes de entrar no ar, é que a representatividade feminina aumente, né? Nós estávamos conversando sobre como nós temos mulheres qualificadas concorrendo a essa eleição, né? Qualificadas, sabendo fazer campanha, em condições de competir, com recursos, com fundo, com perspectiva de fazer um trabalho de fato justo. Porque historicamente, Flaviano, e aí eu acho que essa é a diferença de quando a gente tem uma liderança feminina no projeto. Historicamente, as mulheres foram colocadas nas chapas dos partidos para compor cota. E isso é de um absurdo. Isso é um absurdo, gente, que eu não consigo dizer para quem está ouvindo. Com certeza no passado, em 2016, em 2020, em 2012, você ou alguém da sua família votou numa amiga, votou numa professora, votou numa pessoa competente e ficou muito frustrado porque ela não venceu. E eu te digo, eu consigo apostar que ela não teve as mesmas condições de fazer campanha que os homens do partido dela tiveram, que ela não teve condições minimamente respeitosas para fazer uma campanha, porque a gente era colocada para cumprir a lei e cumprir a cota. Eu, inclusive, quando fui candidata a vereadora, não recebi fundo eleitoral para fazer campanha, fiz minha campanha com uma vaquinha online, fiz minha campanha vendendo camiseta e com o apoio de muitos amigos, está tudo declarado na prestação de contas. E aí, a gente percebe que nessa eleição, tendo uma candidata a prefeita no processo, a candidata Laís Soares, eu como deputada estadual da cidade, a gente lutou muito para garantir que as mulheres tivessem o mínimo de condição de fazer campanha. Eu posso falar isso especialmente do PV, que é o meu partido, Partido Verde, já que lá a gente conseguiu garantir isso para as mulheres, uma condição mínima razoável de fazer campanha, e eu sei que nos outros partidos houve uma busca por esse processo também. Não sei se conseguiram em todos, mas no PV a gente conseguiu e eu estou muito orgulhosa. Falando ainda em eleição municipal, eu queria entrar numa pauta, né, que sempre foi aí uma pauta muito defendida pela deputada, que é a questão principalmente da gratuidade do transporte durante o dia da eleição, né, ou seja, no próximo domingo. Divinópolis vai cumprir essa determinação, né? Exatamente, Flaviano. A gente, inclusive, solicitou em 2022 para o segundo turno a gratuidade. O prefeito, de forma muito cheia de arroubos, né, como é bem típico dele, de forma completamente sem razoabilidade, foi contra, disse que não faria e não fez, de fato não fez. Só que agora ele está tendo que cumprir uma resolução do Tribunal Regional Eleitoral, do Tribunal Superior Eleitoral, se eu não me engano o número dela é 73.764, vale conferir, está nas minhas redes, é uma resolução de 2024 que saiu como resposta a uma ação direta de inconstitucionalidade que foi movida após as eleições de 2022. Essa ação foi movida por entender que o direito a ir e vir no dia da eleição não pode estar sujeito à sua condição econômica, à sua condição de pagar. Você participar da decisão do projeto que vai governar a sua cidade, seu estado, seu país, não pode estar sujeito a você ter dinheiro para pagar isso ou não. Então foi determinado por essa resolução que
todos os municípios que contam com transporte coletivo de passageiros têm que oferecer o transporte público gratuito e nos mesmos dias, nos mesmos horários, na mesma frequência do dia de semana. Então não é pegar a linha do domingo e colocar gratuita, é colocar a linha do domingo nos horários que ela funciona de segunda a sexta gratuitamente. Por que eu estou dizendo isso? Porque a gente sabe que tem bairros em Divinópolis que a pessoa tem 2 ônibus de manhã, 2 ônibus à tarde e fica completamente ilhada, isolada o dia inteiro. E isso vai atrapalhar a pessoa a ir votar. Porque se ela tiver que ficar horas à toa na rua, ela talvez não vai votar. Então, o prefeito tem que cumprir a gratuidade com o mesmo quadro de horários que é ofertado de segunda a sexta. E a gente vai fiscalizar isso. Até porque a gente ligou para o tribunal pouco antes da divulgação da gratuidade, não havia nada definido ainda, mostrando que o prefeito provavelmente estava caladinho, esperando que ninguém lembrasse disso para que ele não tivesse que cumprir. A gente cobrou, a gente está sempre atento e nós entendemos que o transporte público gratuito, a tarifa zero no dia da eleição, é uma conquista cidadã. Mas é uma luta antiga nossa, Flaviano. Eu já tinha conversado com você em outros momentos, inclusive aqui nos microfones da rádio, sobre a gente avançar para o transporte público para os alunos de baixa renda, para os alunos que são CAD único. A gente avançar em relação aos alunos que estudam na escola pública terem o transporte coletivo gratuito. Cidades grandes e cidades pequenas já fizeram isso. Por que eu digo isso? Porque quando é cidade pequena, o prefeito fala que é fácil de fazer porque é mais barato. Quando é cidade grande, ele fala que é fácil de fazer porque eles têm dinheiro demais. A verdade é que essa é uma questão de prioridade, porque os meninos que estão lá no Martim Ciprien perdendo aula, porque moram no Copacabana, e a família é numerosa, e a mãe tem que escolher qual dia cada filho vai na aula, porque não tem dinheiro para pagar ônibus para todos irem todos os dias, para ela, a questão é que falta prioridade da prefeitura para essa pauta. Então, como é uma pauta antiga nossa, que a gente cobra muito, eu queria aproveitar essa oportunidade para dizer a todos, haverá ônibus gratuito no dia da eleição, no domingo. Então, não deixem de ir votar. Participem. Se você está frustrado com a prefeitura, se tem alguém da sua família precisando de um exame, se tem alguma criança na sua família precisando de vaga em creche, qualquer que seja o motivo que te leve a votar, ou mesmo que você está feliz com o prefeito, vá votar no dia 6 para manifestar a sua opinião. E é importante falar de transporte, porque você sempre levantou essa bandeira e sempre enfatizou, né, que em 2027 estará na mão do próximo gestor a questão da concessão do serviço, né? Exatamente. Então, é um momento, muitas vezes, de corrigir algumas falhas que você pontuou, principalmente quando estava na Câmara Municipal de Divinópolis. A grande coisa, Flaviano, é que alguém tem que vigiar esse contrato. E quem vigia esse contrato, para além de como ele é feito, sabe? O contrato tem que ser bem feito e ele tem que ser bem vigiado. E quem tem que vigiar o contrato? Quem tem que vigiar o contrato é a prefeitura. É a prefeitura que vigia o contrato que ela tem com a Copasa, é a prefeitura que vigia o contrato que ela tem com a Transoeste. E a gente tem os vereadores, como poder de fiscalização, que acompanha se a prefeitura está cobrando o que ela tem que cobrar. Quando eu era vereador, eu apontei para o prefeito, em reunião com o controlador e com o prefeito, tudo o que havia de descumprimento. Por exemplo, não era mais para a gente ter ponto de ônibus que é uma estaca de madeira no chão. No contrato, a Transoeste se compromete a fazer mais de 200 novos pontos de espera de ônibus, com banquinho e cobertura, para te proteger do sol e da chuva. Eu levei tudo isso para o prefeito. E o prefeito nada fez, não multou a empresa, não acionou a empresa. Então, o que a gente precisa em 2027 é estar de olho em quem vai redigir esse contrato e quem vai fiscalizar, que são os vereadores que a gente vai eleger agora, para que a prefeitura trate o consórcio Transoeste, a Copasa e qualquer outra concessionária de qualquer serviço público do município com a rigidez que deve ser tratado, já que eles estão prestando um serviço para o povo de Divinópolis. E aí, nesse novo contrato, a gente pode estudar meio passe, transporte gratuito e outros avanços. Outro assunto importante que você tem abordado com muita frequência na Assembleia Legislativa de Minas Gerais é a questão do hospital público. Nós tivemos recentemente a visita do governador Romeu Zema aqui na cidade, reafirmando, né, o cronograma até 2025. Inclusive, pela primeira vez, o governador falou sobre uma possível data para a inauguração. Ele citou o mês de setembro, né? É uma expectativa muito grande que esse cronograma seja cumprido. É uma expectativa louvável. Divinópolis vai ficar muito satisfeita com a entrega desse hospital, mas a gente precisa ver se dessa vez o governador vai cumprir a palavra dele, né, Flaviano? Porque em abril do ano passado, o governador disse em entrevista à rádio... Pode falar o nome de outra rádio? Claro, sim. A Rádio Itatiaia, ele deu uma entrevista e disse que os hospitais de Divinópolis, o Hospital Regional de Divinópolis estava em plena obra. Eu estava saindo, pegando a rodovia na hora. Eu dei meia volta com o meu carro e fui lá ver.
O hospital estava fechado, não tinha um pedreiro lá. Foi em abril do ano passado. A gente observou que isso se manteve por mais alguns meses com o hospital fechado e parado. Agora, o que a gente espera é que dessa vez ele esteja falando a verdade, e eu espero também que a gente tenha esse hospital entregue funcionando, porque afinal de contas, as pessoas não são cuidadas por concreto, as pessoas não são cuidadas por paredes, as pessoas são cuidadas por profissionais da saúde, técnicos de enfermagem, enfermeiros, médicos, nutricionistas, fisioterapeutas e todo o rol de profissionais que trabalham e equipamentos que funcionem estejam instalados. E a gente espera observar o governador Romeu Zema fazendo isso. O prefeito de Divinópolis, inclusive, se o governador fosse de outro campo político, eu tenho certeza que estaria cobrando muito, xingando muito o governador, mas como é do campo político dele e do partido dele, tem feito silêncio, apesar da gente ter pessoas sofrendo, esperando cirurgia há muito tempo. Ele reafirmou também na visita, mais uma vez, esse compromisso, né, de transformar o hospital em hospital-escola, né, com a participação da UFSJ. É um projeto que você sempre enalteceu também como a solução para a gestão do hospital. Foi uma promessa de campanha feita pelo presidente Lula a 3 pessoas. A mim, a Laís Soares, que é candidata a prefeita hoje, e ao ex-prefeito Demétrios. O que a gente observa? A gente observa que foi preciso muita luta para que a gente conseguisse avançar nessa proposta. Nós trouxemos a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares aqui em Divinópolis para visitar o hospital regional e também ter um encontro com a universidade. No dia, Flaviano, é preciso dizer, a Prefeitura de Divinópolis foi omissa e não enviou seu secretário de saúde. Ainda era o antigo secretário de saúde, não era a atual secretária, mas ela não enviou. E quando a prefeitura faz isso, Flaviano, qual que é o sinal que ela manda para o governo federal, né? É um sinal de quem não quer, é um sinal de quem não respeita a presença, é um sinal de quem não entende a magnitude desse projeto, porque afinal de contas, para o hospital regional se tornar um hospital-escola, a gente vai efetivamente precisar da atuação do governo federal, do governo estadual e da prefeitura. Não dá para achar que dá para fazer isso sozinho. E a gente chegou a um consenso entre o secretário de Estado de Saúde, Fábio Baquerete, e a EBSER, representando o governo federal, e a gente precisa que a prefeitura participe dessa conversa. Acho que finalmente, até pela declaração do governador, e o prefeito deu entrevistas recentes falando sobre isso também, acho que finalmente ele entendeu que ele estava fazendo um trabalho contraproducente, ruim para o Divinopolitano, quando a prefeitura não se envolvia com essa pauta. A gente vai seguir fiscalizando, mas a gente tem que lembrar que o hospital de fato tem que ficar pronto em 2025. Por quê? Há tempo de ser colocado no orçamento, porque em 2026 já é ano de eleição de novo. E aí o presidente Lula precisa ter tudo quantificado no orçamento, aprovado no Congresso com tranquilidade, para conseguir tornar o hospital um hospital-escola. E a gente ter a expertise da UFSJ e, claro, outras parcerias com a UENG, com o Cefet. O Cefet pode cuidar das cirurgias robóticas e tudo mais, para que a gente consiga ter o hospital funcionando no melhor nível, no mais alto nível, e entregando isso para o Divinopolitano e para todos o Centro-Oeste. Outra pauta importante tem sido debatida na Assembleia Legislativa de Minas Gerais, inclusive a Assembleia foi palco até de uma audiência pública, é a questão principalmente do meio ambiente, sustentabilidade e destinação de resíduos sólidos. Os municípios têm discutido, trabalhado muito esta pauta, né? E você, como deputada, tem acompanhado essa discussão importante, inclusive articulou, né, a participação da Assembleia nessa discussão. Exatamente, Flaviano. O que a gente tem percebido? A gente tem vivido um cenário, do ponto de vista da crise climática, que eu entendo que já passou da hora de todo mundo perceber que nós não estamos falando de um problema que afeta o urso polar, que está bem longe da gente, a quilômetros de distância. A gente está falando de um problema que afeta a gente aqui, agora, hoje, que afeta você que é pai ou mãe e está ouvindo a minha entrevista e que viu seu filho com problemas respiratórios graves nesse período que a gente está, que teve que colocar um balde de água para aumentar a umidade dentro de casa, no cantinho do quarto, que teve que comprar um umidificador, que teve que comprar como é que chama aquilo de... Inalação? Que teve que comprar esses equipamentos todos porque seu filho, porque algum idoso da sua família estava com algum problema respiratório. Que teve que correr com seu filho para a UPA de madrugada porque ele estava febril, porque tinha respirado fumaça. Então, são tantos exemplos que a gente está dando para dizer que a crise climática é um problema que nos afeta hoje, que nos impacta hoje. Porque é um período tão longo de estiagem, a gente teve algumas gotas de chuva anteontem, né? Eu fiquei muito feliz, mas foi longe da chuva durar o que precisava para aplacar esse tempo seco.
Então, a gente vem de um período longo de estiagem, com altas temperaturas. Setembro, a gente batendo 35 graus. Isso não faz o menor sentido. Isso é uma temperatura pro auge do verão, né? E a gente está enfrentando isso agora. E o que a gente precisa entender é que nós temos que pensar local, pensar globalmente, mas agir localmente. Então, se a gente está pensando na crise climática como um problema global, mas nenhum de nós é arquiteto das soluções globais, como que a gente pode agir localmente para enfrentar essa situação? Bom, o voto é uma dessas ferramentas. Então, o voto em pessoas comprometidas com a questão ambiental, em gente que não vai entrar na Câmara Municipal para falar que tem que desmatar o que precisar desmatar, que tem que derrubar o que tiver que derrubar, que não tem que seguir regras de construção de permeabilidade, tudo mais. A gente não pode escolher essas pessoas para nos representar no Poder Legislativo Municipal. E para as prefeituras, e digo no plural, já que eu sei que o programa não é ouvido só em Divinópolis, mas para as prefeituras também escolher candidatos comprometidos. Porque ser comprometido com a questão climática é ser comprometido no fim do dia, Flaviano, com o nosso futuro. Então, é sobre isso que a gente está dizendo quando a gente advoga em relação a esse assunto. As queimadas em Divinópolis são um problema do agir localmente. Não vai existir ONU, Unesco, nenhum órgão externo que vai nos salvar das nossas queimadas aqui, não. Somos nós mesmos que temos que nos salvar. Enquanto eu era vereadora, a gente votou um projeto de lei que aumentou e muito a multa para lote sujo. A multa em Divinópolis hoje é muito maior do que ela já era. Então, a questão, quando alguém fala assim, tem que multar esses donos de lote que deixam o mato alto. A multa foi muito aumentada. Agora, a prefeitura tem que multar. A prefeitura precisa multar. Cadê aqueles mutirões que eram feitos nos bairros para fiscalizar os lotes que estavam com mato alto e multar as pessoas que eram proprietárias desses lotes? Porque antes, às vezes, compensava mais pagar a multa do que limpar o lote. Como a gente aumentou a multa, se eu não me engano, foi um projeto do vereador Ney Burger, agora já não é mais essa realidade. Mas sem a fiscalização, o mato vai ficar alto e a pessoa vai colocar fogo do mesmo jeito. É importante também, gente, que se você viu quem colocou o fogo no mato, você denuncie, tire foto, faça um registro, porque a gente precisa ter alguém que é o responsável, senão vai ficar sendo culpa de ninguém sabe quem foi a pessoa e aí é impossível de punir. E é importantíssimo que a gente escolha estar ao lado da ciência, do clima e das decisões que a gente vê que tem respaldo científico nessas eleições. Votar em negacionista é jogar fora o futuro dos nossos filhos, o futuro dos nossos netos, e não é aquilo que vai construir a Divinópolis nem a Minas Gerais dos nossos sonhos. Você citou uma questão muito prática e muito simples, que é a questão da fiscalização, mas você tem pontuado algumas críticas nesse sentido. A importância de secretarias eficientes, né, principalmente nos municípios, para poder fazer com que realmente as propostas e os projetos relacionados a essa pauta, que é o meio ambiente, né, saiam do papel. O que a gente tem observado, Flaviano, é que a Secretaria de Meio Ambiente em Divinópolis, ela não tem o meio ambiente como pauta principal de atuação. Na verdade, eu estou até pegando aqui a estrutura da Secretaria, porque eu estava estudando isso esses dias. Olha o que integra a Secretaria de Meio Ambiente. Ela se chama Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Políticas Urbanas. Isso é a lei que fez a estrutura administrativa da gestão Gleidson e Janete. Ela é composta por Diretoria de Políticas Urbanas, Diretoria de Meio Ambiente. Dentro da Diretoria de Meio Ambiente tem A, Gerência de Fiscalização, B, Gerência de Regularização Ambiental. Diretoria de Cadastro está dentro dessa gerência. Tem também a Gerência de Fiscalização e Aprovação de Projetos, a Gerência de Cadastro e a Gerência de Interface Jurídica. Quem está ouvindo, ouviu um monte de termo jurídico, né? Que às vezes a gente nem sabe o que é. Cadastro, regularização, gerência de não sei o quê. Mas, na verdade, o que a gente consegue observar é a pequena importância que é dada do ponto de vista de estrutura administrativa para as questões ambientais dentro da prefeitura. Então, assim, enquanto a gente tem prefeituras que fazem doação de mudas, que tem no campo de serviços abas para o cidadão clicar para receber muda, para receber formação sobre a redução, a reciclagem e a reutilização. Em Belo Horizonte existe até uma aba para você clicar, para você receber joaninhas que combatem outras pragas do município. Então, assim, a gente tem uma prefeitura que trata a Secretaria de Meio Ambiente como, na prática, uma secretaria de projetos, que é super importante. A gente tem que ter, inclusive o setor de projetos está um terror, porque a prefeitura, se você quiser aprovar uma construção, se você quiser aprovar uma reforma, se for comercial, então, vai demorar um tempão e você vai ficar impedido de gerar emprego, de gerar renda, de fazer o dinheiro rodar na cidade enquanto isso. Todos os construtores reclamam disso comigo.
Apesar disso, a gente precisa ter uma Secretaria de Projetos Eficientes, sim, só que a Secretaria de Meio Ambiente tem que ter espaço e estrutura administrativa de atuação, tem que ter recurso, tem que ter a possibilidade da gente ter formações o ano todo, não uma semana do lixo zero em que faça uma exposição no hall da prefeitura, pelo amor de Deus, como se o cidadão fosse lá passear no hall da prefeitura, e você não tem ações adequadas para orientar as pessoas sobre a coleta seletiva. Mas afinal, para que eles vão fazer isso, sendo que a coleta seletiva nem passa na cidade toda? O prefeito não avançou em relação a isso. Então, o que a gente percebe, Flaviano, é que a gente precisa ter uma parte de meio ambiente que tem estrutura administrativa com pessoal, com dinheiro, com programa, com cronograma e com projeto, para que a gente paute a questão ambiental adequadamente em Divinópolis, para que a gente ensine as pessoas em Divinópolis sobre os novos tempos em que a gente está e quais são os comportamentos mais adequados que a gente precisa ter. A gente precisa avançar em relação ao IPTU Verde, por exemplo, que é um programa que as prefeituras que já têm pensaram dentro do arcabouço das suas secretarias de meio ambiente e trouxeram para dar desconto de IPTU para você que se endividou para colocar uma placa solar na sua casa, para você que fez um sistema de coleta de chuva, para você que tem um grande jardim que aumenta a área de permeabilidade, ajuda a cidade a não ter enchente, ajuda a cidade a não ter inundação. Então, a gente precisa ter esses programas e projetos pensados dentro do escopo dessa secretaria, que hoje, se você clicar no serviço, é lá, solicitação para poda de árvore, solicitação para corte de árvore e tudo de aprovação de projeto embaixo relativo apenas a questões da construção, que são super importantes, tem que ter todo o respaldo para isso, mas não podem impedir que a área de meio ambiente atue. Então, se for o caso, que a gente tenha duas secretarias, ou que dentro dessa diretoria, para não criar duas, o prefeito coloque dinheiro e gente para trabalhar. Essa é a deputada estadual Lohana França, pontuando aqui assuntos extremamente importantes, né, e que são pauta com frequência na Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Muito obrigado, viu, deputada, pela presença. Obrigada, Flaviano. Obrigada pela oportunidade de falar sobre esses assuntos tão importantes, ainda mais num período em que o noticiário fica tão cheio de coisa, mas a gente não poderia deixar de trazer essas situações. Sabe por quê, gente? Porque depois, quando a gente tiver uma questão climática tão severa que a gente atingir um ponto de não retorno, não vai ter jejum de Coca-Cola que nos salve. Não vai ter nada. Nada que a gente vai conseguir fazer, que a gente vai conseguir resolver essa situação que a gente está vivendo e que nós mesmos plantamos com as nossas mãos. A contaminação do nosso rio Itapecerica, a provável contaminação da bacia que o Rio Pará tem a partir de colocar o aterro lá no terreno em que a prefeitura quer colocar, tudo isso que a gente está plantando prevê para a gente um futuro muito ruim do ponto de vista da nossa sobrevivência, de disponibilidade de água para tomar banho, de disponibilidade de ar fresco para a gente respirar, de um clima que a gente consiga suportar. Então, que a gente pense globalmente, mas haja localmente. Haja a partir do nosso voto, haja a partir do que nós exigimos dos nossos candidatos, não só em Divinópolis, mas em toda a região, e haja após o período eleitoral, como cidadão que participa, que cobra, que fiscaliza, que reclama quando acha que seu político errou, porque o político pode errar, a gente erra. Então, que a gente tenha esse compromisso para que a nossa cidade, de fato, seja a cidade dos nossos sonhos. Essa é a deputada estadual Lohana França, ao vivo aqui no programa Bom Dia Divinópolis. A gente reforça sempre que a entrevista na íntegra fica disponível para você lá no portal sistemampa.com.br. Logo após o programa é só acessar o portal sistemampa.com.br.